versículos 7 e 8, proposta para hoje. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Tema da mensagem de hoje: você não será atingido. Amém? E aí, se você quiser me ajudar a pregar, você pode reforçar essa mensagem para 2 pessoas, dizendo: você não será atingido. Amém. Acredito que nessa altura da nossa mensagem, dessa série de mensagens, você já entendeu que o Salmo 91 está falando de um salmo de proteção. Proteção de um pai para seu filho. Proteção de Deus ao seu povo, à sua igreja, para nós. Esse texto, esse salmo, ele também faz para nós um alerta, nos mostrando os perigos que enfrentamos e que enfrentaremos nessa vida. Ao olharmos para esse texto, nós vemos isso, mas vemos também a presença do Senhor em todo o tempo. Que Deus Todo-Poderoso, que inspirou o salmista a escrever esse salmo, esteja trazendo inspiração para nós nessa noite, para que, uma vez inspirados pela palavra do Senhor, nós sejamos desafiados, estimulados a não somente ouvir, mas viver a palavra do Senhor. Como é bom, disse o apóstolo João, olha só o que o apóstolo João falou: não tenho maior alegria do que esta, a de ver que os meus filhos andam na verdade. Então a minha alegria é quando eu, usado por Deus, quando Deus me usa, transmito a mensagem, mas a alegria maior é saber que há pessoas em nosso meio que estão ouvindo, estão dando crédito à palavra, estão vivendo a palavra. Será que tem alguém aqui essa noite que está ouvindo a palavra e dará crédito a ela? Se fosse ao menos uma pessoa, quem seria essa pessoa? É você. Eu sou essa pessoa. Quer dizer, eu vou ouvir a palavra, se apenas um, esse um será eu ouvirei a palavra, eu darei crédito. O profeta Isaías, ele disse: quem ouviu a mensagem, quem deu crédito à pregação? Que nada te distraia, mas como talvez um paciente que aguarda a administração da medicação para que traga alívio ao sofrimento, que eu e você possamos entender que esse momento que nós ouvimos a palavra do Senhor é o remédio de Deus, é o bálsamo de Deus, é o óleo fresco da parte do Senhor que desce sobre a igreja trazendo cura. Isso, meia dúzia de amém já é alguma coisa, é melhor que nada. Como um enfermo que precisa do remédio, a igreja precisa entender que quando ouvimos a palavra do Senhor, é como um óleo fresco que desce sobre a igreja, trazendo cura. Como vocês são espontâneos, gente. Eu fico impactado com isso. Eu sei que a máscara talvez limite alguém, mas não deixe que nada te limite. Torno a falar para os irmãos aquilo que já lhes falei em outros momentos, né? Paulo e Silas, presos, pés no tronco, varada nas costas, porque eles estavam pregando a palavra. E o que eles fizeram? Nós estamos agora presos, nós vamos fechar nossa boca, não vamos falar mais nada. E não! A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor, cantavam louvores e oravam ao Senhor.
Um terremoto veio, trouxe libertação da parte de Deus na vida deles. Então vou usar aquele termo lá que eu vi na internet, que essa focinheira, não é não, essa mordaça também não é não, essa máscara não te limite. Amém, amém. Você não será atingido, né? É o tema da mensagem de hoje, e nós vamos tentar entender o que essa palavra aí quer nos dizer. Quando ele diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É a linguagem de um pai que ama ardentemente, fervorosamente, com toda a intensidade, com todo o peso que esta palavra amor pode trazer. Essa é a expressão quando ele diz: podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Então é uma linguagem de um pai, como um pai, o cuidado que um pai tem com o seu filho. Assim deve ser em nossas vidas. Uma pesquisa antiga, porque eu acho que hoje não seria mais possível fazer a mesma pesquisa, não da mesma forma, mas uma pesquisa antiga feita nos Estados Unidos, eles chegaram à conclusão de que há um grande número de ligação telefônica, em especial ligações interurbanas, no Dia das Mães. No Dia das Mães, então os filhos estão distantes, ligam para as suas mães, né, nesse dia, para felicitar. E nessa pesquisa diz que no Dia dos Pais, esse grande número de ligação interurbana também acontece, mas só que a cobrar. É porque muitas vezes o filho ainda olha para o pai como provedor, né? E é assim que devemos olhar para o pai. E ele faz questão. Ele diz: podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Não é uma promessa vazia. Não é uma promessa que não pode ser cumprida. Como muitas vezes nós fazemos promessas e não cumprimos. Eu me recordo de uma moça que ela tinha na figura do seu pai a figura de alguém que o protegia. E ela se aconselhava muito mais com o pai do que com a sua mãe. Ela tinha uma afinidade maior com o pai. Mas isso aconteceu aqui no estado, eu relato porque foi um testemunho que ela deu. E ela chegou um momento crítico da vida dela. Estava numa crise no relacionamento. Mas naquele momento, o pai dela havia falecido. E ela já não tinha mais o seu pai com ela. Seu pai que aconselhava, que protegia. E ela guardava dentro dela essa mágoa. Como meu pai me abandonou num momento desse. A hora que eu mais preciso, ele não está aqui, né, para falar comigo. Então muitas vezes nós como pais podemos fazer promessas que nem todas nós como humanos frágeis, limitados, poderemos cumpri-la. É por isso que nós desesperadamente devemos entregar a nossa vida, não só a nossa vida, a nossa família, para aquele que é fiel. Diz: Senhor, o Senhor é fiel, cuida da minha casa, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, porque há momentos em que nós até queremos, mas nada podemos fazer. Me recordo uma vez, eu estava conversando com alguém no telefone,
E essa pessoa, enquanto caminhava, estava conversando, daqui a pouquinho disse assim: está vindo um cachorro na minha direção. E eu não tenho para onde ir, o cachorro muito grande. E naquele momento que eu ouvi, eu já peguei a chave do carro e já estava indo na direção. Eu disse: ó, fica tranquilo, não corre, tá? Fica tranquilo, mas já estava indo lá. Pois é, mas por mais que eu quisesse, eu não chegaria a tempo até o local aonde estava acontecendo. Então, nós temos essa limitação. Homem, como homem, humanidade. Mas nós temos um Pai que não nos abandona, que não nos deixa, que disse para mim, mas não só para mim, disse para todo aquele que nele crê: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso Ele é o único que pode dizer, e Ele diz ao seu Filho Jesus Cristo, e a nós: podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Porque nós temos alguém que nos cuida. O apóstolo Paulo, embalado com essa, ou inspirado com essa palavra de um pai para o seu filho, e ele vendo-se como um pai espiritual na vida dos seus filhos na fé, ele fala na carta de Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 11 e 12. 1 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Eu estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Vou ler novamente. Vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Nós temos um Pai que nos exorta, que nos consola, que nos admoesta, nos estimula. Admoestar é aconselhar, exortar é animar, nos consola em momentos difíceis. Então essa é a palavra de um pai falando ao seu filho, de uma promessa de alguém que nós aprendemos no CFB de terça-feira passada. Deus é fiel, de alguém que é fiel, não é? Então esse Deus que é fiel, Ele diz a nós: podem até cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Estamos aqui hoje para reconhecer isso. De fato, Senhor, a sua palavra tem se cumprido em minha vida. O Senhor tem estado comigo, o Senhor é com o seu povo, o Senhor tem cuidado, tem sustentado cada um de nós. Vamos recitar João 3,16, por gentileza. Peço que a igreja recite, entendendo o amor de um pai a seu filho, nós filhos. Por quê? Amém. Como um pai, o cuidado de um pai ao seu filho. Olha a atitude de alguns filhos em relação a esse pai. Eu lerei para você Malaquias capítulo 3. E
quando fala desse texto, alguém já assimilou com algum assunto da Bíblia. Não é isso não que você pensou. Sobre Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele diz assim, aliás, o versículo 14 já diz assim, ó: vocês dizem, é inútil servir a Deus. Olha, um filho falando ao seu pai, um pai que é fiel, um pai que é presente, o pai que disse, podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. E nós vamos entender o que essa palavra tem a nos ensinar. Mas esse pai que fala isso ao seu filho, seus filhos dizendo a ele, é inútil servir a Deus. Eles falam, esse capítulo 3, muitos questionamentos. Eles perguntam ao Senhor, em que nós temos feito isso? Aonde nós estamos errando? Por que o Senhor não nos ouve? Eles não estão entendendo, não estavam filhos que não estão sintonizados com seus pais, ou com o seu pai, né? E aqui no versículo 14, no auge dessa falta de frequência, ele diz, é inútil servir a Deus. Versículo 17, Deus diz, eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus, ele é fiel, mesmo na infidelidade do povo. Parte do povo dizendo, olha, de que nos adiantou servir ao Senhor, é inútil servir ao Senhor. Ele disse, vocês ainda verão mais uma vez, que eu sempre quis ter um povo que fosse exclusivamente meu, um povo que se entregue e que siga e que sirva única e exclusivamente ao Senhor, seu Deus. Você, eu e você. Um povo que segue e serve única e exclusivamente a Deus. Amém? Que assim seja. Um povo que segue, um povo que serve a Deus única e exclusivamente. Não serve a si mesmo, não serve a outros interesses, mas eu sirvo a Deus, que me chamou, que me amou. Então está aqui. Bom, o texto ele fala assim, caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Então, glória a Deus por esse texto, e nós vimos aqui o cuidado de um pai, mas a segunda questão que quero ver com os irmãos, é o meu cuidado com o próximo. Porque se o texto está dizendo, 1000 estão caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido, existem pessoas à minha volta que estão perecendo. E em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, a missão, o propósito nosso como igreja é o quê? Portanto, vão e façam meus discípulos, façam com que as pessoas tornem-se meus discípulos. Como, Senhor? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos, ou sobre nós repousa, essa responsabilidade. Se nós temos uma boa notícia de que o Pai está cuidando dos seus filhos, nós precisamos, com esse senso de responsabilidade, de missão, entender que nesse exato momento, há pessoas pensando em tirar a sua própria vida. Há pessoas desesperadas. Há pessoas
totalmente perdidas. Talvez, como um dia eu e você estávamos. Pessoas caindo à nossa volta. E o que devemos fazer? Eu preciso me importar a ponto de dizer: Senhor, eu nada fiz para que o Senhor me amasse. Aliás, a palavra do Senhor é tão clara que Ele diz que Ele nos amou primeiro. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, Senhor, eu nada fiz por merecer o seu amor, por merecer esse cuidado, mas o Senhor me ama e o Senhor tem cuidado de mim. Então, Senhor, ajuda-me para que eu possa cumprir a minha missão com as pessoas que estão próximas a mim. Existem pessoas próximas a nós, próximas de Ti, que estão nesse momento caindo, nesse momento desviando-se, afastando-se dos caminhos do Senhor. Mas a palavra continua dizendo para os filhos: você não será atingido. Quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, aquele que diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, meu socorro bem presente, o meu baluarte, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da morte que assola, da mortandade que assola o meio-dia, da peste que se propaga nas trevas. Ele é quem tem cuidado do seu povo, aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Então, querido irmão, querida irmã, esse é o tempo em que nós, como igreja, precisamos sim nos alegrar, porque Ele já nos ofereceu gratuitamente. Pela graça, somos salvos por meio da fé. E como diz a palavra, isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há ninguém que possa dizer: sou merecedor. Não sou merecedor, mas a graça do Senhor me alcançou, e por isso eu posso dizer que eu sou salvo. Em Jesus, né? Em Jesus sou salvo. Então esse texto nos fala sobre isso. E com isso nós podemos ter também a certeza de que esse Pai pode nos livrar. Há uma canção antiga que nós cantávamos que diz assim: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem conhece? 2, 3, 4, 5, 6, pouca gente, meia dúzia. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu as suas mãos, ou está com as suas mãos estendidas em direção ao seu povo. O profeta Isaías, ele fala isso: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Então quem pode nos livrar como pode nos livrar o Senhor? Ninguém. Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para nos sustentar, Ele é que pode guardar o seu povo. Ele sim é fiel e Ele pode falar isso. Quando Ele diz 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, então seria 11.000. Mas eu quero que você entenda, quando Ele fala 10.000, Ele está falando uma multidão, ou muita gente está se perdendo. Só que esse texto, ele não diz assim: está se perdendo longe de você, lá em outro país, lá em outros estados. Não. Ao seu lado. Tem pessoas ao nosso lado
E quando esse texto fala cair, está falando de se perder. O texto que nós recitamos de João 3,16, para que ninguém se perca, diz o texto, para que ninguém pereça, para que ninguém caia, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, existem pessoas caindo à nossa volta. E o fato de que nós, por graça ou misericórdia do Senhor, estamos em pé ou estamos firmes, não nos isenta da responsabilidade. Aliás, somos constrangidos a isso, porque eu sei que não sou merecedor, e Ele me oferece a sua salvação. Então, o mínimo que eu posso fazer é olhar: tem pessoas caindo à minha volta, Senhor, tem misericórdia. Tem pessoas se desviando, tem pessoas se afastando. Esse texto não está falando, por exemplo, do ímpio, porque existe aquela pessoa que é má, deseja ser má, está no seu coração assim. Mas estamos falando o pecador, porque pecador todos nós carecemos da graça do Senhor. Então, como pecadores carecemos, mas o ímpio é aquele que faz, e faz por maldade, é aquele que sabe que você tem um calo, está doído, ele chega assim com força ainda e pisa, sabendo, alguém pode esbarrar nesse calo, acidentalmente, esse é o pecado. Mas o ímpio é aquele que faz por maldade. E não é disso que eu estou falando, estou dizendo que existem pessoas caindo à nossa volta, são pessoas que estão em pecado, mas não por maldade, mas por não conhecer, por não ouvir falar, por não ter ninguém que interceda por ele, por ela. E a igreja do Senhor, eu e você, somos chamados a interceder, a clamar: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas à minha volta, porque elas estão caindo, elas estão perecendo. Mas aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, esse encontra descanso, encontra salvação. E a estes o Senhor diz: podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, ou seja, você não vai perder aquilo que eu estou te dando. E ainda ele diz mais: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua casa, à sua tenda, porque a mim você se apegou com amor, por isso eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque você conhece o meu nome. Então, irmãos, a palavra que diz você não será atingido, está falando para mim e para você. Se esse é o seu caso, se você nessa noite deseja fazer de Deus o seu abrigo, o seu esconderijo, esse tempo que estamos vivendo, para muitas pessoas, eu não sei para você, mas para muitas pessoas está sendo uma oportunidade de salvação. Mas pastor, você disse que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Quantas pessoas eu conheço que já pereceram, que já morreram? Eu não estou falando dessa morte física. Esse texto está falando da morte eterna, que é a separação eterna de Deus. É disso que esse texto está falando. Você não cairá, está falando de salvação que Ele tem para oferecer ao seu povo. Será que você essa noite gostaria de fazer do Senhor o seu esconderijo, o seu lugar seguro, sabendo que Ele, somente Ele é que tem cuidado de cada um de nós? Eu quero ler para você Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nossa vida está escondida no Senhor. Já não pertenço mais a mim. Então o texto, quando ele fala sobre isso, ele diz, esse momento que nós estamos vivendo, coopera para o nosso bem. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, e aqueles que morreram? Lembro-me do apóstolo Paulo, que ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele fala aos Romanos capítulo 14, versículo 8, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Por isso a palavra continua nos dizendo, você não será atingido, você não será pego de surpresa, porque aquele que está oculto em Deus já pertence ao Senhor. Estamos ocultos em Deus, escondidos em Deus, guardados em Deus, protegidos em Deus. Ele é quem tem cuidado do seu povo. Ele cuida, Ele protege, Ele ama, Ele transforma, Ele perdoa, Ele salva, Ele liberta. E você não será atingido. Isso que a palavra do Senhor nos diz através do salmista. Nós vamos cantar o louvor que diz, vou olhar para o alto, vou acreditar nos seus cuidados, eu vou me firmar sobre a rocha.